Pai Santo, mais uma vez, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesse lugar. Muito obrigado, Deus amado, por poder estar aqui louvando o Teu nome, por poder sentir a Tua presença aqui. Muito obrigado, Deus, pela vida do Teu servo. Nós pedimos que o Senhor ministre através da vida dele. Eu sei que o Senhor já tem falado, eu sei que o Senhor vai falar de novo. O Senhor abençoa o pastor Luiz Carlos Gomes, abençoa a sua família, seus filhos, sua esposa, abençoa, Senhor Deus, a obra que o Senhor tem colocado nas mãos dele, que essa obra, Senhor, possa prosperar cada dia mais, segundo a Tua boa e perfeita vontade, Pai. Te agradecemos por tudo e mais uma vez pedimos, fala com cada coração, que cada um dos Teus filhos aqui esta noite seja abençoado, seja ministrado no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, é uma alegria poder retornar aqui, rever alguns irmãos e conhecer outros. Para mim é um privilégio. Eu estou desde sexta, sábado nós estivemos lá na Manancial de São Vicente, domingo de manhã e de noite lá com o pastor Aparício em Vicente Carvalho, Igreja da Reconciliação, e hoje aqui com o pastor Evandro, na Igreja da Família. E para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui. O pastor Evandro já me deve 2. Cada vez que eu venho fica devendo uma lá. É longe, mas chega. Entendeu? Uma hora chega, mas é longe. E os irmãos estão convidados para acompanhar o pastor Evandro, amém? Da outra vez que eu estive aqui, minha esposa estava comigo, mas ela não pôde vir, não passou bem, ficou lá na pousada. E hoje ela está aqui comigo. Minha esposa, minha filhinha, fica de pé. A mulher mais linda de Araçatuba. A filhinha está andando por ali. E a sogra também. Irmãos, eu tenho sogra. Pensando que a vida é só moleza, eu tenho sogra. Olha aí, ó. Sogra acompanha, marca em cima, é zagueirona. Deus abençoe, pode assentar, obrigado por me acompanharem nessa missão. E a bebê também, Ana Luísa, está conosco, é uma alegria. Eu creio que todo mundo percebeu que Deus está neste lugar, né? Louvor abençoado. Se nós fôssemos embora agora, já tinha valido a pena estar aqui. É isso que acontece. Pessoas vivas, Deus vivo, louvor vivo. Isso fica gostoso, né? Tudo vivo. Toca a nossa alma. Estremece o nosso coração. Porque Deus é um Deus presente. Ele recebe cada louvor, cada glória que é direcionada a Ele. Ele recebe e o altar queima. O altar queima com o fogo do Espírito. Mas no tempo que nós temos, vamos ainda meditar na palavra de Deus. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Você não vai ter dificuldade de achar. É o último livro do Apocalipse, capítulo. Vamos ler 2 textos rapidamente. Eu gostaria muito de ler com os irmãos. Apocalipse 1 e 21. Primeiro o capítulo 1 e depois o capítulo 21. Eu não quero me estender, quero fazer um compromisso com vocês. Vocês não dormem e eu não demoro, amém? Amém? Se vocês dormirem, eu posso demorar. Se ninguém dormir, eu não demoro. E eu sei que é uma segundona hoje, amanhã é terça, e muita gente cansada do trabalho, e amanhã tem que trabalhar de novo. Então nós não vamos nos estender. Quero rapidamente passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Antes de lermos, quando eu estava orando a Deus, pedindo uma palavra para falar aqui hoje, 2 mensagens ficou no meu coração. Como a gente não pode pregar 2, só uma, e talvez Deus tenha aqui alguém que precisa dessa segunda mensagem, eu quero citar o tema dela e pedir para que você procure ela no site. O Renato está conosco? Cadê o Renato? Está ali o Renato? Se possível, Renato, coloque ela no rádio essa semana.
Ela é uma mensagem de 31/7/2013. 31/7/2013. Tem como título: Faz-me saber, porque me prova, Senhor. Então, se tem aqui alguém que está passando uma prova difícil e você não está entendendo por que está passando por ela, ouça essa mensagem. O tema é uma pergunta: faz-me saber, porque me prova, Senhor. Eu creio que Deus me incomodou exatamente porque Ele quer que alguém aqui nesta noite ouça essa mensagem. Amém? Apocalipse, antes de lermos, vamos orar. Fecha os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, este é o momento, ó Deus, em que nós nos aquietamos, nos assentamos reverentemente para ouvir a Tua voz. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo usou vidas para escrever a Sua palavra. E o Senhor pode usar a nossa vida nesta noite para entender a Tua palavra. Portanto, Deus, toda e qualquer barreira, todo e qualquer impedimento a ela, sejam vencidos agora pelo poder da Tua presença. Tira de nós, ó Deus, agora a distração, a canseira do dia, as preocupações. Nós queremos, ó Deus, oferecer a Ti a nossa atenção reverente e Te pedir: Deus, fale conosco através da Sua palavra. É a nossa oração, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por seu intermédio o seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Agora, Apocalipse 21, versículo 1 também diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse-me: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Bem, queridos, nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, como o próprio versículo diz, a revelação de Deus para os seus servos. A profundidade do texto, a mente pagã, a mente comum, o homem natural, ele não consegue ver, ele não consegue entender. Essa é uma revelação para o reino, para os filhos do reino, para os de dentro.
os de fora não podem ver. Como Jesus disse para Nicodemos, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. A pessoa pode até esboçar algum interesse, pode até querer olhar, mas ele não consegue ver. Porque é uma revelação para os servos. E no livro do Apocalipse, Deus, ele abre as cortinas dos acontecimentos futuros por todo o tempo, tudo que vai acontecer, e ele ilumina para a igreja. A igreja sabe a notícia que ainda vai ser veiculada. Você é servo de Deus, se não sabe é porque não quer, mas se você quiser, você pode saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, no fim dos tempos, depois da vida. A Bíblia fala que Deus nada ocultou dos seus servos, não tem nada oculto, tudo está revelado, tudo. E nesta revelação, nós vemos Deus falando para João uma expressão muito importante. Ele diz assim: olha, tudo está feito. E termos que nós cristãos conhecemos muito bem: alfa e ômega, princípio e fim. Um Deus que ele é, o que era e o que há de vir. Ele fala das coisas que viste, das que são e das que hão de ser. Em outro lugar ele diz que Deus é como eu, que anuncio as coisas que ainda vão acontecer, quando elas ainda nem iniciaram, eu já falo o fim delas. A própria carta aos Hebreus diz: Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Ele é o verbo, e o verbo está no passado, o verbo vem para o presente, o verbo vai para o futuro. Se tudo está feito, e Deus diz para a igreja, para os servos: olha, está tudo pronto. Quando que ficou pronto? Quando Jesus bradou na cruz do Calvário: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Ali acabou a obra. A partir dali você vai encontrar a Bíblia falando que todos os dias que ainda existirão para nós, eles já existem. Quem me entendeu? Diga amém. O dia do arrebatamento, a Bíblia não fala quando chegar um dia, fala o dia do, ele já existe. O dia do juízo final, ele já existe. Ele só não chegou, mas ele já está feito. O novo céus, a nova terra, o lago de fogo, o paraíso, tudo está pronto. Tudo. Você vai ver no livro de Apocalipse, quando Deus abre as cortinas dos acontecimentos vindouros, lá diz assim: revelação, revelar, trazer à luz. Não é mistério, não é segredo, não é enigma. Não, é trazendo à luz a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para os seus servos. Quem aqui é servo de Jesus? Diga amém. Amém. Para você. Para mim. Está dizendo, estou dizendo para você que todas as coisas já estão prontas. O ontem, o mundo fora da igreja não consegue entender nem o ontem. Nós entendemos o ontem, nós sabemos de onde viemos. O mundo não entende. Eles estão ainda discutindo se o homem veio ou não veio do macaco. Eles estão entendendo, procurando a origem de muitas coisas que nós já sabemos do ontem. A ciência levou mais de 5.000 anos para descobrir que o homem é terra. Terra, nós somos terra viva.
Mas para a ciência chegar aí, ela precisou mais de 5.000 anos, quando Deus o tempo todo ele disse que Deus fez o homem do pó da terra. Foi só depois de mais de 5.000 anos que a ciência conseguiu destrinchar um ser humano, colocar num tubo de ensaio e falou assim: olha, tudo que tem aí tem na terra, não tem nada na terra que não tem, nós somos terra viva. Ninguém consegue entender o mistério desse, né? O homem consegue fazer um homem de ouro, mas não consegue fazer nada vivo, porque ele é um ser morto. Porque o homem morreu, portanto ele não pode dar vida para nada, tudo que ele faz é morto. Alguém pode fazer uma réplica sua de ouro, fica caro, de ouro maciço. Mas o que você preferia ser? Uma estátua de ouro ou um barro vivo? Poxa, ouro e barro, ouro vale tanto, barro não vale nada. Mas Deus soprou no barro e disse: viva! E aí barro vale mais do que o mundo todo, e ouro sem vida não vale nada. A ciência precisou de muito tempo para descobrir isso. E ela descobriu que hoje nós somos barro vivo, terra viva. Ela não sabe como é que isso funciona ainda, porque a vida ainda é uma complexidade, mesmo na ciência em 2015. Então, Deus avisa tudo. E quando a gente ouve Deus, quando você deixa a razão para trás e vai com a fé, você anda anos-luz na frente de toda e qualquer revelação. E como Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é insondável, a gente não consegue percebê-lo com a razão, então nós vamos com a fé. E pela fé ele diz assim: olha, tudo já está pronto, tudo está feito. Se tudo está feito, quando que isso ficou pronto? Embora não esteja aberta a visitação ainda, as coisas celestiais, mas Deus diz que o homem natural, perdido, enganado, cego, ele não sabe que ele está inserido num plano superior, acima do mundo dele. Por isso ele não consegue entender nem o ontem, ele está perdido quanto ao ontem, fica aí procurando nos seus ancestrais. Ele está perdido quanto ao hoje, ele não tem a menor ideia onde ele está, dentro do plano de Deus. Não sabe de onde veio, não sabe onde está, não sabe para onde vai. Porque o homem rompeu com Deus lá no Éden, e a partir daí ele começou a andar às cegas, e ele é enganado. Por isso é comum a pessoa chegar no fim da vida, ele correu tanto, e fala: o que eu fiz? Uma correria, um vai e vem, passando sempre pelos mesmos lugares, vivendo sempre os mesmos problemas, tentando resolver os mesmos conflitos de quando ele era garoto, está lá na idade final. Parece que tudo passou rapidamente, ele não chegou a lugar nenhum. Porque ele não sabe onde ele está. Ele não conhece o caminho. E ele fica mais perdido ainda quando o assunto é as coisas que virão. Perdido quanto ao ontem, perdido quanto ao hoje, perdido quanto às coisas que virão. E Deus, para a igreja, ele diz assim: olha, tudo está pronto, abre as cortinas da eternidade e revela para a igreja tudo como será. As coisas que ainda vão assustar o mundo. A Bíblia fala da humanidade desmaiando de horror pelas coisas que sobrevirão. Nós já sabemos de antemão, sem surpresas. As coisas que estão acontecendo no seu trabalho, no comportamento humano, no comportamento social, no comportamento político, se você estuda a palavra, você sabe de antemão. Fala: estava escrito, está dentro do combinado. É isso mesmo. Por que está tão difícil servir a Deus hoje? Porque as pessoas sabem da morte, mas vivem como se não fossem morrer. Não querem tocar no assunto. Porque a graça de Deus é tão graciosa e as pessoas não querem a graça.
Está explicado na palavra. Desde que os filhos de Adão, rompidos com Deus, se juntaram com os seguidores de Lúcifer, rompido com Deus, e criou um meio de cultura na terra, em que quem governa é os seguidores de Lúcifer com os filhos de Adão, é lógico que este mundo não está preocupado ou sendo preparado para as coisas de Deus. Você não vai encontrar Deus aí fora no mundo. Tudo neste mundo conspira contra Deus. Tudo neste mundo conspira contra o cristão. Tudo neste mundo conspira contra a Bíblia. Amém? Quem está aí, diga amém. É isso mesmo. Aí as pessoas dizem assim: mas eu não tenho tempo. É claro que não tem tempo. Este mundo foi preparado para a pessoa não ter tempo para Deus. Ah, mas eu não consigo crer. Claro que não consegue. Este mundo foi preparado para você não pensar e não acreditar em Deus. Você vai acreditar em porcarias do mundo, mas não em Deus. O homem natural. Agora eu pergunto: o que as pessoas estão fazendo se Jesus disse que tudo está feito? Por que elas estão fazendo tanta coisa sendo que tudo está feito? Se Deus já anunciou a morte eterna do homem, que não tem fé em Jesus, que não aceita a graça de Deus, se Ele já profetizou a destruição da terra, por que eles estão tentando construir um mundo melhor quando Deus já profetizou o seu final? Porque eles são enganados por esse meio de cultura. Chamo de meio de cultura essa aliança dos filhos de Adão com os seguidores de Lúcifer, onde tudo é planejado, onde tudo é criado, onde tudo é produzido, onde tudo é oferecido. Hoje, amanhã vira uma necessidade e Deus não aparece naquilo que o mundo oferece. Os irmãos podem ver que tudo que se cria hoje, amanhã você não consegue viver sem. Quem me entendeu? Diga amém. Tenta apartar um jovem do seu celular. Vê se você consegue. Televisão veio para ficar, celular veio para ficar, internet veio para ficar. E a gente fala naturalmente, estamos conectados na rede. Sabia que essa conexão da rede é um palco sendo montado para o governo do anticristo? E que a terrível besta que fala no Apocalipse, que alguém pensa que é uma coisa horrorosa, monstruosa, é algo prazeroso, agradável e sutil. É um sistema. É um sistema. Eu me lembro quando eu me converti, eu pensava assim: imagine que quando chegar o sinal da besta, alguém vai aceitar o sinal da besta. Ele morre, mas não aceita. Tem filas implorando para serem chipados. Porque isso é ciência, isso é progresso, isso é saúde, isso é proteção. É um chipzinho, está sendo produzido pela Motorola para colocar no punho ou na testa. Então a besta, ela não é um animal, ela é representada por um animal, ela é um sistema que cria-se uma rede onde todo mundo é conectado e dali está no caminho certo para o governo mundial, porque a igreja já está indo embora e o anticristo vai reinar. A religião ecumênica está proliferando no mundo todo, porque a igreja verdadeira vai embora e o falso profeta vai reinar. E Jesus vai com a igreja para o céu e o dragão vai reinar na terra por um curto espaço de tempo. E as pessoas nem percebem, mas está revelado. Então, queridos, o pensamento aqui para nós meditarmos hoje é muito simples. Todos os dias já existem. Não tem mais, não peça para Deus fazer mais nada, está tudo feito. O que Deus tinha que fazer pela humanidade está pronto.
Falta a nossa parte. Só a nossa parte. Não fala, Deus, olha, Deus vai falar, o que você precisar eu já providenciei. O que você está querendo? Ser salvo? Providenciado. Querendo saber o que vai acontecer, curiosidade com o amanhã? Está providenciado, está tudo revelado, está tudo feito. A Bíblia fala de demônios que estão presos, preparados para serem soltos no ano, mês, dia, para cumprir os seus propósitos na terra. Então todos os dias já estão diante do Senhor, está tudo feito. Nós só temos que escolher, nós só temos que decidir. Se tudo está feito, o que as pessoas estão fazendo então? O novo céu já está feito, a nova terra já está feita, a nova Jerusalém já está feita, a nova igreja já está feita, o juízo final já está feito, o lago de fogo já está feito. O dia, a Bíblia não fala talvez um dia, fala o dia do. O dia já existe. O dia do arrebatamento não chegou, mas ele já existe, ele chegará. Então uma revelação para nós, servos de Jesus hoje, muito importante, é que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, porque nós pertencemos a um reino que tudo já está pronto. Mas fora do reino dos céus, no mundo, eles estão fazendo um monte de coisa. Sempre foi assim. Lembra na época de Babel? Estava todo mundo fazendo Babel. Tem que fazer Babel, uma torre para chegar no céu. Na época das pirâmides, estava todo mundo na terra fazendo pirâmide. E o mundo nunca parou de fazer, eles continuam fazendo. Eles fazem Babel, eles fazem pirâmide, eles fazem Babilônia, eles fazem batalha. Eles estão sempre construindo. Aliás, a Babilônia está de volta aí, né? Com todas as suas práticas demoníacas, nojentas, ela está de volta. E todo mundo está fazendo Copa do Mundo, fazendo Olimpíadas, enfim, é preciso fazer um monte de coisa para distrair as pessoas, tem que fazer. Campeonatos, o mundo está repartido por tribos, tribos do esporte, tribos do vôlei, tribos do futebol, tribos dos pilotos, e todo mundo está ocupado, tem que fazer. Eles estão construindo um mundo melhor. Se perguntarmos o que as nações estão fazendo, as nações estão cuidando do problema da fome. Não, a fome veio por causa deles. Eles estão trabalhando pela paz. Nada, esse meio de cultura, são eles os criadores da guerra. Eles brigam por território, eles brigam por posição, eles brigam por honra, eles brigam por glória, eles bebem o sangue um do outro. Mas eles estão dizendo que eles estão trabalhando pela ciência. Como eu disse, a ciência, nós louvamos a Deus por aquilo que ela faz pelo homem, mas ela está muitos anos-luz atrás da fé. Pela fé, nós cremos nas coisas que a ciência um dia ainda vai comprovar. Porque Deus revelou de antemão. Quem crê nisso, diga amém. Nós temos amostra disso na Bíblia, na vida de Jesus. É revelação para os seus servos. Lembra quando Jesus subiu naquele monte da transfiguração e apareceu ali com Jesus Moisés e Elias num corpo de luz? Elias não tinha morrido, vai morrer depois do arrebatamento, mas Moisés, a Bíblia, Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Ele tinha morrido há séculos, e Moisés está lá vivinho, vestido de luz. Aquilo é uma palhinha da glória, um adiantamento da vida futura. E Jesus no meio dos dois, para dizer para os judeus, que para os judeus, ali estavam as vozes mais importantes. O mediador da antiga aliança, Moisés, e o pai dos profetas que não morreu, Elias. Mas na cultura judaica, numa reunião a três, o que está no meio é o mais importante. E a voz bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado, escuta ele, a ele ouvi.
Aquilo é uma antecipação de como será a glória. Mas o mundo está fazendo projetos para combater a fome, projetos científicos, projetos para a paz. O mundo está lutando para evitar a extinção dos animais, dos ursinhos, das araras azuis, das baleias. Quando Deus já anunciou o fim de tudo, o que você faria se você estivesse num navio que o capitão já falou assim: olha, nós vamos afundar? Você faria algum projeto? Ou a sua preocupação maior seria salvar a sua vida? Salvar a sua vida. Ninguém faria outra coisa se o comandante do navio dissesse: olha, nós vamos afundar e estamos em alto mar. Você tentaria fazer qualquer coisa para salvar a sua vida. Deus disse assim: olha, tudo já está feito, eu já providenciei a salvação para os servos de Jesus que vão herdar o céu. As moradas celestiais estão prontas, a nova Jerusalém está pronta, a igreja celestial está pronta, está aguardando os membros. Diz que Deus mesmo habitará no meio deles. E eles verão a Deus, e Deus falará com eles, ele será o seu Deus. Isso está pronto. Porque as pessoas estão fazendo coisas que a gente não entende. E falar: o que você está fazendo? A pessoa está projetando um monte de coisas nessa vida. Está acumulando. Está se matando, gastando a vida para acumular coisas. Não, queridos. A única coisa que vai embora daqui é a nossa vida. As coisas ficarão. Não gasta a vida, não. Gaste as coisas. Preserve a vida. O mundo, sabe o que eles fazem? Pelas coisas, eles pisam nas vidas. Matam vidas, destroem vidas, ferem vidas, roubam vidas porque querem as coisas dela. No reino, coisas a gente usa, vidas a gente ama. E não arrume muita coisa para você carregar, não. Porque a porta é estreita, só cabe você. Não dá para levar nenhuma mochila. Quem me entendeu, diga amém. Muita gente não entende essa passagem, fala assim: por que a porta é estreita? Quer dizer isso, a pessoa tem que ser pequenininha? Não, Deus está dizendo assim: olha, para salvar o homem, Deus abriu uma porta em Jesus que cabe só o homem. Desse mundo dos mortos, desse meio de cultura, dos rebeldes filhos de Adão, herdeiros da morte e da maldição eterna, macumunados em aliança com os seguidores de Lúcifer, Deus morreu pelo homem, pelo ser humano. Não queira levar nada do mundo da morte que não entra. Daqui Deus abriu uma porta que cabe só você, lavado e remido no sangue de Jesus. Não dá para levar um pacote. Tudo que você fala é meu. Fala: olha, não pode, isso aqui fica aqui. Sem isso eu não vivo, então morra com isso. Quem me entendeu? Lembra do anjo falando para os moradores, para a família de Ló: escapa-te por tua vida, está vindo do juízo de Deus aí, sai daqui de Sodoma e Gomorra. Eu não sei o que aquela mulher tinha lá. Talvez uma vizinha querida, talvez um compromisso para o próximo dia, sei lá. Mas ela não conseguiu ficar sem olhar para trás. O anjo falou: não olha nem para trás. Escapa-te por tua vida. Custou muito caro aquela olhadela. Custou a vida dela. Será que o que aprendia lá merecia tanto? Queridos, quando Deus levou o povo dele para o Egito, preste bem atenção, eles ficaram lá mais de 400 anos. No dia que Deus falou: é hoje, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. À meia-noite vocês vão embora. A maioria foi embora, a maioria absoluta, porque lá eles eram escravos, não tinha muita honra.
Mas mesmo assim era um passo de fé. Botar as malas nas costas e ir embora para o deserto a caminho de 3 dias. Saiu de lá 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Esse povo tinha agenda. Eles tinham compromisso. Tinha gente comprando, tinha gente vendendo, tinha gente com festa marcada, tinha gente com lavoura, tinha gente com compromisso. Deus falou: é à meia-noite, vamos embora. Quem ficou lá deixou de ser judeu, passou a ser egípcio. Nunca mais viu coluna de fogo, nem nuvem de Deus. Nunca mais viu anjos, nem revelação, nem profetas. Viraram Egito e como Egito morreram. Perderam as promessas. Quando Deus conduziu o povo dele para a Babilônia, lá ficaram 70 anos. Depois de 70 anos, quando Deus falou: é hora de voltar, muitos não quiseram voltar, porque a viagem de volta para Jerusalém era perigosa. Pegar as malas nas costas, vamos embora como nômades andando agora. O templo está destruído, Jerusalém está destruída. Voltar lá para reedificar Jerusalém, para reedificar o culto. Então muita gente se deu bem em Babilônia. Babilônia abriu oportunidades para os judeus. Você vai ler lá no Salmo 136, 129, eles dizendo: canta-nos um dos cânticos de Sião. Ei, judeus, vocês são músicos bons, vocês cantam bem, vocês têm dons, canta aqui em Babilônia. Mesma coisa que falaram para Moisés lá: para que servir a Deus no deserto? Sirva aqui, adore aqui no Egito. Moisés disse: nós não podemos adorar aqui, porque nós vamos sacrificar, e sacrificar aqui seria abominação. Ele estava dizendo: nós vamos matar novilhos, nós vamos matar cordeiro, e aqui vocês adoram isso, para vocês é Deus? Nós não temos como ficar aqui. Nós temos que ir a caminho de 3 dias e adorar a Deus no deserto. Os judeus fiéis na época de Babilônia também disseram: você vai ver no Salmo lá, nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Salgueiros eram árvores às margens do rio de Babilônia, que cortava a cidade no meio, o Eufrates. E eles penduraram suas harpas dizendo: a gente não toca aqui, que a minha destra perca a sua destreza, que minha língua grude ao céu da boca, se nós louvarmos a Deus em terra estranha. O louvor de Deus na minha boca é para Deus, não é para a Babilônia, não é para o mundo. A graça de Deus Ele libera no reino, para os filhos do reino viver no reino. Quanta gente pedindo bênção a Deus para se dar bem em Babilônia. Quanta gente pedindo grana, sucesso, honra a Deus para se dar bem no mundo. Não, quem despacha no mundo é o inferno, não é Deus. Deus despacha no reino. Riquezas, dons, talentos, fidelidade, é a revelação de Jesus para os seus servos. Para nós. Nós sabemos de antemão as coisas que vão acontecer. Então as nações estão cuidando dos problemas do mundo, mas ela é o problema do mundo. Não tem como deixar um mundo melhor para os nossos filhos. A única forma de deixar um mundo melhor para os nossos filhos é tirá-los do mundo. Porque não tem como fugir de Deus. Deus já vaticinou, profetizou, e o mundo já está destruído. Tudo já está feito, o dia da destruição já existe. Tem terremotos profetizados, tem maremotos profetizados, tem doenças, tem todo tipo de miséria profetizado para este mundo, mas também tem uma profecia de Deus, que antes, assim como o dilúvio, antes de chegar, Deus preparou uma arca para os fiéis. Deus preparou para a igreja uma arca chamada Jesus Cristo, e o Espírito Santo vai levar a igreja para encontrar com Ele, antes do juízo chegar neste mundo. Jesus mesmo disse: como foi nos dias anteriores ao dilúvio, estava todo mundo comendo, bebendo, casando, vivendo. Eles nem perceberam que Noé entrou na arca. Eles não vão perceber a igreja sair. Um dia desses, a qualquer momento, esse dia já existe, ele está chegando. A trombeta de Deus toca,
E 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. Sabe o que isso quer dizer? Deus é pai da geografia. Deus sabe que enquanto num lugar tem gente dormindo, no outro tem gente trabalhando. Se o japonês estiver trabalhando, a gente está dormindo. Se ele estiver dormindo, a gente está trabalhando. Que lá é noite, aqui é dia. Não importa se você estiver trabalhando ou dormindo, a trombeta toca e o Espírito Santo te leva para encontrar com Jesus nos ares. Esse dia já existe. Nós só temos que decidir. Às vezes nós ficamos pedindo para Deus, queridos, um monte de coisas que Ele já fez. Deus não entende, está tudo feito. É só a nossa decisão. Ele falou: quem quiser, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Cruz é para quem quer seguir Jesus. Jesus não tomou a cruz por nós, porque Ele quis, Ele não era obrigado. Ele não devia isso para a gente. Mas por seu infinito amor e misericórdia, Ele quis, tomou a cruz, e a Bíblia diz que um dia Ele vai olhar nos céus, lavados e remidos no seu sangue, e verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que isso quer dizer? Jesus vai olhar para mim e para você e vai falar: valeu a pena morrer por você. Estou contente em ter você aqui comigo. Agora Ele diz: quem quiser isso, negue-se a si mesmo. Os irmãos sabiam que a parte mais difícil da nossa conversão é Deus nos livrar de nós mesmos? Rapidamente Deus nos livra do inferno, mas difícil é Deus me libertar de mim mesmo. Eu tenho dificuldade em retroceder. Eu tenho dificuldade em falar não para o meu ego. Eu tenho dificuldade de desaprender. Eu tenho dificuldade de me humilhar. Eu sou um problema para mim. É verdade. Deus diz, mas é verdade, está revelado, mas eu penso que isso não tem nenhum valor. Deus está revelando. Olha, quem quiser, fala não para você. Veja o que você está querendo fazer, o que você está querendo pensar, o que você está querendo projetar, e veja o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo projetar para a sua vida. Fala não para você e diz sim para Deus. Porque se você seguir a sua voz, você vai se perder. Está tudo feito, o céu esperando a igreja, a graça caiu graciosamente na nossa vida, e às vezes a gente está fazendo como os judeus em Babilônia, tentando se dar bem em Babilônia. O mundo está difícil, o mundo está perdido, mas eu estou lá labutando, querendo salvar alguma coisa no mundo, gastando a minha vida, desperdiçando oportunidades, ajuntando coisas e consumindo vidas. Na verdade, eu deveria estar consumindo coisas e granjeando vida para Deus, vivendo cada dia como se fosse o último na presença de Deus. Queridos, quando Israel foi expulso da sua terra no ano 70, todo mundo sabe que eles foram punidos por rejeitar Jesus. Quando Pilatos falou: o que eu faço do sangue desse justo? Eles disseram: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Caiu. Jesus havia profetizado: Jerusalém, Jerusalém, eu quis te ajuntar. Já viu o que a galinha faz com os seus pintainhos? Eu queria fazer assim com vocês. Vocês não quiseram, a sua casa ficará deserta. E Jesus já havia profetizado que ele ia destruir o templo. Quando alguém mostrou para ele o templo, falou: Senhor, olha o templo. Ele falou: eu vou destruí-lo. E ele o fez através do Império Romano do general Tito. No ano 70. Eles ficaram peregrinos pela terra. Uns 50 anos antes de Israel voltar, apareceu um homem profetizando para o mundo, Theodor Hens, dizendo para os judeus: é tempo de voltarmos a Sião. Está acabando o tempo dos gentios.
É tempo dos judeus voltar, porque quando o Espírito Santo arrebatar a igreja, ele não trata mais com os gentios. Terminou a plenitude do tempo dos gentios, ele volta a tratar com Israel. Mas sabe o que aconteceu com os judeus? Desde o ano 70 até o ano 1900 e pouquinho, os judeus são bons comerciantes, eles se tornaram donos de multinacionais, donos de grandes empresas, e agora pegar a mala nas costas e voltar para Sião, porque a ONU tinha dado o direito de Israel voltar para sua terra, inclusive com o voto do brasileiro Graça Aranha, Oswaldo Aranha. Mas cadê esses judeus agora para voltar? Ninguém aparecia, era muito pouquinho. Ele disse assim: vocês pagarão caro essa recusa. 50 anos depois que ele falou isso, apareceu Hitler espumando de ódio infernal, caçando judeus. E aí o resto vocês conhecem. Como ele entrou na Europa, onde esses judeus eram ricos, e roubou tudo deles: ouro, firma, empresa, liberdade, filhos, matando milhões deles no Holocausto. Porque Deus enviou alguém dizendo: vamos voltar para Sião. Se vocês ficarem aí, por que Hitler não se interessou por uma outra raça qualquer? Ele só queria judeu. E as nações europeias soberanas se calaram quando ele entrava dentro delas para confiscar os tesouros, as riquezas, as vidas. E eles foram obrigados a fugir como ratos numa enchente. Viver em porões. Que tribulação! Porque Deus mandou alguém dizendo: vamos voltar para Sião, é tempo de restauração. E o próprio Jesus falou assim: quando Israel voltar, que ele voltou em 48, gentios, levante a vossa cabeça, sabei que o tempo está próximo. Quem sabe aqui, diga amém. Israel voltou em 48 e falou: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ele não disse que vai ser no último dia. Ele falou: esta geração que nasceu com Israel vai ver todas estas coisas acontecer. Então, meu querido, quando você vê corpo mole para servir a Deus, é normal. Está profetizado nos últimos dias seria assim. Quando você vê interesse, está profetizado nos últimos dias seria assim. Quando você vê as pessoas tentando ressuscitar a igreja que Jesus destruiu, aquele movimento, aquele sistema religioso até então existente, que alguém falava: Senhor, olha o templo, que a pessoa tinha que ir lá naquele templo, só naquele templo, era o único lugar em que as pessoas poderiam encontrar com Deus. O endereço de Deus na terra naquele tempo era o templo no lugar santo dos santos. Jesus falou: esse sistema aí eu vou destruir e vou erguer uma nova igreja em 3 dias. Ele falava isso da sua ressurreição e do culto que a partir dali seria no nosso coração. Não adiantou nada os homens continuarem erguendo o templo. Até no Brasil tem templo de Salomão. Se é que vocês me entendem, amém? Eles continuaram. Mas só que Deus não oficia mais naquele modelo. Aquele modelo, Jesus falou: eu vou destruir. A partir de agora, o importante não é a igreja que você vai, é a igreja que você é. Nós não somos chamados para ir à igreja, nós somos chamados para ser igreja. E por que a gente vem na igreja? Porque somos. Porque aqui onde os irmãos vivem unidos, é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Mas a igreja não salva ninguém. Pelo menos a Manancial não salva. Da família também não, né? Sabe por quê? Porque a igreja agora não tem uma igreja na terra onde você fala: é lá que é o endereço de Deus. Não, o endereço de Deus está dentro do seu coração. Olha que privilégio. 24 horas por dia, 30 dias por mês, não fecha. Fim de semana prolongado.
feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, quando você quer conectar com Deus, você não tem que ir no templo, pegar o sangue do cordeiro, esperar o sumo sacerdote. Não, você não tem que nem olhar para frente, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, nem para cima. Você olha para dentro de você e diz: Deus. E se você é um servo fiel dele, a conexão se dá na hora. Ele diz: eu estou aqui. Quem já fez isso? Diga amém. Amém. Deus vivo. Tudo em Deus é vivo. Portanto, Deus não aceita, queridos, nada morto. Lá na transfiguração, ele falou assim: por que vocês falam servo do Deus vivo? Estão chamando-me de Deus de Abraão e não acreditam na ressurreição? Se eu sou o Deus de Abraão, eu sou Deus vivo, então Abraão está vivo. Eu não sou Deus de mortos. É isso. Você já percebeu que este livro que você tem na mão, chamado Bíblia, é um livro vivo? Quem já percebeu, diga amém. Amém. Ele tem 3.000 anos. Você conhece alguma coisa que tem 500 anos que não morreu? Leis morrem, ciência morre, 50 anos e tudo está desatualizado. A revista da semana passada já não presta, o jornal de ontem já foi, e nós temos um livro de 3.000 anos e a gente lê e fala das coisas que vão acontecer amanhã. Parece que a tinta está secando. Como que uma letra não morre? Porque nada de Deus morre. Deus é vivo. E isto é para os seus servos. As pessoas lá fora vão falar que a gente é louco. Mas amanhã, quando as coisas começarem a acontecer, eles vão saber que nós não éramos loucos, que eles foram enganados. Eles estão fazendo, sempre fazendo. Este mundo foi preparado para as pessoas não terem tempo. Já reparou que as pessoas têm pressa? Pressa, pressa, pressa. Tem gente que tem pressa para ir para lugar nenhum. Ele tem pressa para ir para lá, quando chega lá fala: não, dá licença que eu estou com pressa, que eu tenho que voltar. Aí ele volta e fala: agora tem pressa para ir para lá. É uma correria, é verdade. Nós temos que nos libertar da pressa. Acumulando um monte de coisas que não é necessário, indo para um monte de lugar que não tem que ir. Perdidos, querido. A igreja caminha silenciosamente, enquanto o mundo está fazendo o mundo, a igreja está esperando os céus. Longe desse meio de cultura de demônios e desobedientes, nós éramos filhos da desobediência, mas agora em Cristo nos tornamos reconciliados com Deus, somos filhos da obediência, somos orientados pelo Espírito Santo de Deus, temos paz na alma, tranquilidade no coração. As coisas que estão acontecendo aí fora, está tudo dentro do previsto. Jesus está voltando para buscar a igreja. Tudo que está acontecendo no mundo é cumprimento profético. Caos na política, caos social, a Rússia invadindo a Ucrânia, problemas internacionais, eleições em Israel, violência. A Bíblia fala: o que vencer será salvo. Então, enquanto o mundo está fazendo um monte de coisa, o que a igreja está fazendo? A igreja está cumprindo. A igreja tem duas missões. Ela tem que vencer. E aos vencedores, eu acabei de ler um texto que fala: os vencedores herdarão. O que você tem que fazer para herdar? Nada, tem que ser herdeiro. Se você não é herdeiro, você não pode herdar nada. Tome de graça da água da vida. A vida eterna é de graça, é a graça de Deus. E o que você tem que fazer? Você tem que vencer esse sistema. Quem me entendeu, diga amém. Nós temos duas coisas: servir a Deus e vencer o mundo e a carne. Então o mundo te quer, o mundo tem planos para você. Você também se quer. Você tem planos para você. E Deus te quer e tem planos para você. Veja para quem você vai se dar. O texto diz assim: aquele que vencer, ele herdará todas estas coisas. O que nós temos que vencer? Temos que vencer o mundo.
O mundo quer nos ver como eles, fazendo um monte de coisa, um monte de projeto. E aí Jesus vem e você fica aí. Igual o judeu virou Egito, igual o judeu virou babilônico, igual o judeu virou presa de Hitler. Porque tem muita gente que não está querendo vencer o mundo, está querendo vencer no mundo, estão se dando bem aqui. Se adaptaram, anexaram Cristo ao mundo e fez uma parceria, e eles ficaram aí, a igreja vai embora. Eles gostaram do mundo. Jesus advertiu, falou: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo jaz no maligno, o mundo será destruído, o mundo perece, o mundo tem data marcada para acabar. Mas tem gente que não consegue crer em Deus, eles estão apaixonados pelo mundo, então eles ficarão com o mundo. Mas a igreja, ela é apaixonada por Jesus, ela é fiel a Jesus, ela vive com Jesus, ela crê em Jesus, ela espera Jesus, ela não tem esperança neste mundo. Ela não está fazendo nada neste mundo, ela está vivendo no mundo para vencer o mundo, servindo a Jesus num tempo de missão na sua peregrinação. Então eu tenho que vencer o mundo e vencer a minha carne, servindo a Deus. E todas essas coisas já são nossas. Somos herdeiros. A Bíblia fala que Deus deu como herança toda a criação dele para Jesus, por causa dele ter aceitado morrer pelos filhos de Adão na cruz do Calvário. Porque lá fala a Jesus homem, não fala a Jesus Deus. A Jesus homem foi dado todas as coisas criadas. E ele, como num amor inexplicável, amou a igreja e se entregou por ela e deu a sua vida por ela, ele dará também para ela todas as coisas. Então nós somos co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Isso já é nosso. Mas o texto diz: ficarão de fora os incrédulos. Tem gente que não consegue crer nisso. É muito grande. Fala, como é que uma pessoa tão insignificante nesta vida como eu pode sonhar com uma coisa tão grande como essa? Você num corpo glorificado, sendo a noiva do Cordeiro, a sensação no céu, atração. Talvez você fale assim: não, pastor, eu nem queria só isso, só queria um lugarzinho, um cantinho lá no céu. Não, querido, só vai para o céu a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, você já viu o que Jesus fala dela? Você já viu como ele ama ela? Quando você vê Jesus falando da igreja, não é a mesma fala nossa. Nós às vezes metemos o pau na igreja, né? Porque a igreja. Vamos ouvir Jesus falando da igreja. Ele fala que ela é fiel. Ele fala que ela ama, que ela adora, que ela serve, que ela vence as portas do inferno, que ela diz não para o mundo. É que ele está falando da igreja dele, é invisível. Essa que não para diante de nenhum obstáculo, aconteça o que acontecer. Vivendo ela é fiel, morrendo ela é mais fiel ainda, porque ele acompanha ela, ainda que ela tenha que morrer, porque não tem mais morte. Ele falou para Marta e Maria: já não te falei que quem crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá? Agora, aqueles que não creem nisso, então os incrédulos, os covardes, sabe o que é covarde? Aquele que teve medo de se entregar. Eu tenho tanto cuidado com a minha vida que eu não sei se eu me lanço assim de corpo, alma e espírito. Ficou com medo, se acovardou. Eles ficarão de fora, junto com os assassinos, com os homicidas, com os mentirosos, com os idólatras, e eles sofrerão o dano da segunda morte. E a segunda morte é aquela que a pessoa não morre, ela entra na morte para viver morto para sempre. Quem me entendeu, diga amém. Porque se tivesse uma segunda morte que as pessoas morrem e acabou, não teria graça a ressurreição. Mas a morte é exatamente o rompimento com a vida para sempre. A condenação, o inferno, as trevas, é exatamente o rompimento definitivo, porque céu é onde Deus está, inferno é um lugar onde Deus não vai.
e eles serão banidos da presença de Deus, o Senhor e sustentador da vida. Mas como foram criados para viver, então eles viverão na morte. E a palavra diz, lá vai ter choro, pranto, ranger de dentes, para todo sempre. Lá do outro lado, onde Deus já criou, já existe o novo céu e a nova terra, Ele falou, não existe mais morte, não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Deus mesmo habita no meio deles. Irmãos, tudo isso já está feito. Quem crê, já toma posse antes e viverá depois. Quem não crê, um dia verá. Jesus falou, como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Você pode imaginar o dilúvio depois que ele aconteceu? Vamos pensar. Último dia antes de ter dilúvio, a arca está lá com a porta aberta. O que a pessoa tinha que fazer para se salvar? Só crer que Deus não blefa. E entrar. Não precisava antecedentes, não precisava sacrifício, não precisava pagar, não precisava ser chegado de Noé. Era só falar assim, Deus vai destruir a terra? Vai. Tem salvação? Tem. É crer nele e entrar na arca. E depois que as águas subiram, dia e noite as águas subindo, as pessoas agarradas em paus, madrugadas frias, noites escuras, encobriu toda a terra, fome, frio, medo, horror, desespero. E agora como faz para salvar? Não existe mais salvação. Acabou o tempo. Então, tudo isto já existe, vai acontecer. Chegará o dia de cada coisa. A Bíblia fala que Deus sabe os nossos dias, todos eles. Eu não sei quando será o meu último dia, nem o seu último dia. Mas Deus sabe todos eles quando nós ainda não existíamos. Quem crê nisso? Diga amém. Diz que Deus tem a palma de suas mãos todos os nossos dias. Por isso a Bíblia fala, ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos. Cada dia nosso aqui é mais um dia que nós vivemos num mundo perigoso, onde todo mundo tenta te arrastar para fazer um monte de coisa, tudo inútil. Sabe o que nós temos que fazer? Aquilo que temos que fazer, mas que em hipótese alguma te tire do seu objetivo maior da presença de Deus. Não deixe o mundo te enganar, esquecer. A nossa prioridade primeira da vida é que a qualquer momento chega o dia do arrebatamento e nós temos que estar desapegados de tudo. É a mesma unção que existia na vida de Jesus. Jesus era focado. Ele falou, o príncipe deste mundo não tem nada em mim. Quando Herodes mandou um mensageiro para Jesus falando, fala para Jesus que eu vou matá-lo. Falaram para Jesus assim, olha, Herodes quer te matá-lo. Ele falou, vai lá e diz para aquela raposa que em 2 dias eu curo enfermos e expulso os demônios. No 3º dia eu termino. Aí não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Ele pode matar. É em Jerusalém que um profeta morre. Cristão, não se espera que um cristão morra fora do reino dos céus. Nós vivemos o reino dos céus todos os dias e não sabemos qual é o dia que Deus preparou para ele findar aqui nos gentios, mas está profetizado, vivemos no tempo do fim. Todos os acontecimentos à nossa volta é tempo de olhar para cima e não ficar preocupado. A Bíblia fala, é tempo de exultar, alegrar, está chegando o dia da nossa redenção. Isso que o mundo está correndo para fazer, nós não temos que fazer nada, nós já temos um céu só para herdar. Ah, o sistema público de saúde está falido. Nós já temos um corpo glorificado prometido. Mas tem muita gente vivendo o ódio, a violência e a amargura. Nós já estamos inscritos no livro da vida, fazemos parte da família de Deus.
viveremos na presença dele. Quem crê, isso é dele. Quem não crê, perdeu tudo. Por isso o diabo está roubando as igrejas, mas não é dinheiro, ele está roubando a fé, a palavra. Tem muitas igrejas sendo roubadas, porque no culto já não tem mais tempo para a palavra, e é a palavra que traz a fé, e é a fé que nos leva a Deus. E as igrejas estão sendo minadas, por isso elas vão se desviando, ficando mundanas. Às vezes você está preocupado, Deus, toma conta das minhas coisas, para o diabo não roubar. O diabo não quer a tua carteira, o diabo não quer o teu carro, o diabo quer a tua fé. Ele quer a tua fidelidade, ele quer a tua integridade. Sabe o que o diabo quer na nossa vida? Tudo aquilo que reflete Deus. Isso incomoda ele. Dinheiro e carteira ele oferece para os outros. Ofereceu para Jesus. Coisas do mundo ele até oferece. Mas quando ele vê alguém que a vida dele reflete a glória do Criador, isso o incomoda. Ele quer roubar a imagem do Criador. Ele quer roubar os dons do Criador, a promessa do Criador, o sonho de Deus, o propósito de Deus. Isso não tem dinheiro que paga, é graça insondável de Deus. Isso ele quer roubar. E é isso que nós temos que cuidar, guardar isso muito bem, onde ele não pode entrar dentro do nosso coração. Por que ele não pode entrar? Porque a Bíblia fala que desde que Deus entrou, a casa está ocupada, ele não pode entrar mais. Amém, queridos? Eu quero encerrar dizendo isso. Que privilégio, amanhã quando você estiver andando pelas ruas da cidade, para o mundo você é mais um, mas para os anjos de Deus, ali está um reino dos céus. Se um demônio olhar para a sua vida e se interessar por ela, ele tem que parar longe e falar: ele é de Deus, Deus está lá. A Bíblia fala: jardim fechado és tu, irmã minha, manancial recluso. Tem aí o selo de Deus, é o Espírito Santo de Deus dizendo: propriedade de Jesus. Ninguém invade impunemente. Propriedade de Jesus que ele comprou com seu sangue vertido na cruz do Calvário. Para o mundo não somos nada, porque o mundo não nos vê mesmo, nós estamos ocultos com Deus em Cristo. Paulo falou assim: eu já morri para o mundo. A vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus. Não sou nem eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Estamos ocultos em Cristo. Por que o cristão não aparece? Porque ele não é para aparecer neste mundo, assim como Jesus não aparece. O Jesus que aparece neste mundo é um Jesus pagão, é um Jesus inventado, é um Jesus espírita, é um Jesus idólatra. Não é o Cristo da Bíblia, aquele que nós vivemos o Evangelho. Então, queridos, lembre-se disso. Andando, vivendo a sua vida, você está inserido num plano maior. Embora nós estamos vivendo o tempo da nossa mortalidade, Deus já nos incluiu na sua eternidade. Não jogue isso fora. Não deixe de construir ou trabalhar para a eternidade para viver por um tempo a temporalidade e perecer com este mundo. Lembre-se, Deus nos colocou por seu infinito amor num plano maior, e isso já está feito. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar com você antes de eu chamar o pastor Evandro aqui. Aleluia. Glória a Deus. Deus, obrigado por tua presença aqui, Senhor.
Tu és a razão, ó Deus, de nós estarmos aqui. Não tem outra coisa, ó Deus, que nos traz neste lugar, senão o desejo de te servir, te adorar, ouvir a tua voz, a tua palavra. Obrigado, Deus, por esta noite. Agora, Deus, eu quero te pedir pela vida de todos que aqui estão. Tu sabes, ó Deus, a vida que cada um está vivendo na tua presença. O Senhor conhece, ó Deus, os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos medos. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, a uma só voz, em um só coração, te confessar, ó Deus, como nosso Deus. Deus, Tu és o nosso único Deus. Jesus, o Teu Filho amado, é o nosso único Salvador. E o Teu Espírito Santo, ó Deus, é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso iluminador, é aquele que revela, aquele que nos assiste nos momentos mais difíceis da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, olha para esta vida que está sofrendo agora. Olha para esta vida, ó Deus, que está no meio de uma batalha, na família, no trabalho, com enfermidades ou com dores. Manifeste, Senhor, o Teu poder, a Tua autoridade. Deixa, ó Deus, essa sua ovelha sentir o Teu colo, o Teu afago, o Teu socorro. Deus, venha a Tua força, o Teu poder, a Tua autoridade, para que elas sejam vitoriosas, Senhor, e o Teu nome glorificado na nossa vida. Somos Tua igreja, Senhor, neste lugar. Levanta a nossa vida como vidas, ó Deus, para fazerem diferença no mundo em que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a dizermos não para nós mesmos, a dizermos não para o mundo, e a todos os dias dizer sim, Senhor, cumpra em mim o Teu querer. Tu tens, ó Deus, o nosso coração, a nossa vida, para fazer em nós o Teu querer, apesar de nós, ó Deus, cumpra em nós o Teu propósito, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Se você quiser, diga comigo assim, diga: Deus, eu quero te pedir, na minha vida, faça a Tua vontade. Eu te peço, em nome de Jesus, livra-me de mim mesmo e cumpra em mim o Teu querer. Faça assim, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus.